Quem me acompanha há mais tempo sabe que a gente gosta de potencializar os nossos indicadores com análise gráfica, fazer estudos, fazer marcações e através dessas marcações a gente pegar também a força dos nossos indicadores, aumentar a força dos nossos indicadores. E isso a gente faz todas as manhãs com uma live aqui de preparação de mercado. E hoje eu quero passar para vocês um indicador que eu vou deixar ele gratuito para teste de vocês, que é baseado nessas marcações, só que ele vai projetando essas marcações à medida que o preço vai andando. Então tenho certeza que vocês vão ficar maravilhados com este indicador. Fala Big Player, é isso mesmo, vou deixar gratuito para testar aqui um indicador muito interessante, moçada, baseado aí numa média, baseado aí no distanciamento, na amplitude dessa média, tanto para uma máxima como para uma mínima. Então vocês vão perceber que ele vai fazendo marcações e além disso ele está na tela aí, vocês já podem ver, ele ainda vai fazendo outras marcações de suporte e resistência, baseado também no andamento dessa média. Então é muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então se você já gostou só do que você viu aí, eu peço a você encarecidamente que sapeca aí o dedaço no like, né rapaziada? Vai valer demais a pena para vocês, tenho certeza, tá bom? Então sapeca o dedo no like, isso potencializa o nosso canal aí e leva esse vídeo para mais pessoas que buscam, né, o mesmo conteúdo que você aqui, beleza? E sempre lembrando que esse vídeo tem um apoio aí da Genial Investimentos. Então se você está buscando aí um novo assessor de investimentos para trabalhar com você, não só no day trade, como em todos os seus investimentos, então mude para a Genial, beleza? Aponte aí a câmera do seu smartphone, né? Você vai ser direcionado para o site da Genial, abra sua conta e caso você já tenha uma conta, né, na Genial, mude aí para GTF Capital e venha ser atendido pelo mesmo suporte que é dado para a gente aqui na Gurgel Trader, beleza rapaziada? Dados os recados, bora pro vídeo aqui. Então bom pessoal, já estamos aqui na tela e esse indicador que nós vamos apresentar para vocês é o GT Mark Points, tá? Por que é isso? É porque ele vai fazendo marcações. Eu estou aqui que eu já puxei um replay que eu quero mostrar um pouquinho para vocês, mas eu estou aqui ó, com ele no dia de hoje, tá? Então ele está cheio de marcações aqui, eu vou tirar esses estudos aqui, ó, porque esses são os estudos que a gente está passando todas as manhãs, moçada. Tem muito menos Ibope do que poderia ter, tá? Olha só como esses estudos são fundamentais, olha como é que eles ajudaram no dia de hoje, né? Se eu tirar aqui, ó, o Mark Points aqui da tela, vocês vão perceber que os estudos batem e batem muito, muito bem. Então, vale a pena vocês acompanharem essa live todos os dias a partir das 8h20 da manhã. É live de preparação do mercado. Então, verifique se você está inscrito e ative o sininho para você receber as notificações quando a gente faz essa live aqui durante as manhãs, beleza? Você tenha certeza que você não vai perder nada, você só vai ganhar com isso aqui, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Trazendo aqui para o nosso 15R aqui, né? Porque os estudos que a gente se baseou para fazer isso aqui, moçada, a gente está estudando demais, tanto o SMC quanto as ondas de Elliott, tá? Mas tudo isso a gente faz no gráfico de minutos, tá? A gente faz nos gráficos temporais, porque o candle, moçada, ele diz muito mais. Então, para você encontrar um order block, você precisa de um candle e não de um box, né? Para você encontrar um FVG, você precisa de um candle e não de um box. Então, assim por diante. Então, o gráfico temporal, ele é mais técnico. Para você fazer alguns estudos de análise gráfica, você necessita dele. E aí, o que eu fiz? Eu falei, poxa, como o meu público é chegado no Renko, vamos trazer algum indicador que faça esses estudos aqui se potencializarem no próprio Renko, tá? Então vocês vão gostar demais do que a gente tem para mostrar. Então o que ele está fazendo aqui, ó? Eu vou tirar esses estudos aqui da tela só para não ficar, para a gente poder explicar para vocês, ó. Então eu vou deixar de exibir e vamos exibir aqui o nosso Mark Points. A princípio você, nossa, são 3, 4 linhas aqui na tela e tal, 5, né? 5 linhas aqui na tela. Isso me lembra, por exemplo,
uma VWAP Bands e tal, mas não tem nada a ver, apesar de um princípio até parecido, mas não tem nada a ver. O que tem a ver aqui é que ele realmente projeta do mesmo jeito que a Smart Band projeta, só que a diferença é que lá ele projeta a VWAP, né? A VWAP Band, desculpa. Lá ele projeta a VWAP, né? E aqui ele está reproduzindo a média que você quiser, tá? Mas aqui no 15R, igual nós vamos postar para vocês, nós estamos fazendo isso com a média de 200 períodos, e todas as médias aqui que ele deixa você mudar, elas são exponenciais, tá bom? Então, média de 200 períodos exponencial. Você pode colocar de 300, de 400, você clica duas vezes aqui, ó, você pode, por exemplo, colocar uma média de 400 períodos e aplicar, ele vai fazer baseado na média de 400 períodos. Você pode pegar aqui e fazer baseado aqui na média de 100 períodos. Você pode fazer, vai colocar aqui e também ele vai conseguir fazer baseado na média de 100, né? Uma média muito interessante no Renko 15R, a de 34 períodos, ela também vai ficar com os movimentos menores, mas ela faz esse desenho de ondas que de certa forma auxilia bastante aí a galera que gosta de algo mais visual, né? Então, você pode trabalhar aqui com a de 34 quanto a de 200 períodos, que essa explicação vai ficar bem legal. Então vamos lá para você compreender o que é isso aqui, tá? Beleza. Primeira coisa, eu quero trazer vocês aqui para dias um pouco mais para trás aqui, ó, nessa mesma linha de raciocínio, para vocês entenderem que vai ter momentos que a gente sabe que gaps gigantescos vão fazer diminuir a potencialidade desse indicador, já que ele é baseado em média. Então aqui, ó, no dia do payroll, né, o último payroll que aconteceu isso aqui, ó. Ele pegou e ele saiu completamente fora da média. Como ele saiu completamente fora da média, nós criamos isso aqui, que é um indicador, que ele não está aparecendo, porque ele só projeta do dia e dos dias anteriores, ó, ele começa a colocar essas regiões aqui, para caso aconteça de ele sair completamente fora da média. Ele se baseia naquilo ali e consegue pegar alguns pontos que nesse dia aqui foi demonstrado também. Mas por que eu estou chamando para esse dia aqui, só para vocês compreenderem? A média de 200, moçada, é muito poderosa. Então, normalmente, quando acontece algo desse tipo, cara, a chance dele buscar novamente a média no mesmo dia é muito grande, ou então ficar bem próximo a ela. E é o que acontece aqui. Então, de cara, durante esse dia de payroll, se você fosse ali, né, não é um dia que a gente recomenda, às vezes, o cara operar. Na hora do payroll pode acontecer um movimento muito rápido, até deslizar ali pela sua ordem, e você vir a ter problemas com isso, tá? Mas você sabia que esse dia aqui não era um dia vendedor, você sabia que esse dia era um dia comprador. Então o dia abriu, cara, vou esperar um bom momento aqui para comprar. Às vezes esperar passar o payroll, e o payroll aconteceu, eu acho que foi nessa subida aqui, ó, 10h30, 10h31 foi aqui, deixa eu ver que hora já era isso aqui. Aqui já tinha passado 8 minutos, então o payroll foi isso aqui, ó, foi esse movimento, ele fez isso aqui e isso aqui. Então o payroll foi isso aqui, ou seja, ele ainda deu oportunidade, né, de você permanecer comprador, e olha lá, ele vai lá e fecha não só a média de 200, que é essa branca aqui, quando ele mexe a totalidade das projeções que a gente fez. Então, né, uma entradinha nada mal, né, de 932 pontos que ele pega lindamente. Beleza? Então eu queria mostrar isso aqui para vocês. Agora, no cotidiano, né, trazendo aqui para o ambiente normal, isso aqui foi o dia de hoje. Isso aqui é uma outra coisa interessante, ó. Ele mostra a tendência, né? Você tem aqui a média mostrando a tendência, certo? Aí o preço abre no gap. Hoje na aula eu falei assim, moçada, esse mercado ele tem cara de ser comprador, né? Se ele não abrisse com gap, por quê? Porque eu já sabia qual era a região que ele poderia buscar. E aí a gente fez uma marcação de order blocks e tal, que aí essas marcações elas estão em outros estudos que a gente passa lá, tá? E a gente sabia que ele podia buscar a região que estava em desequilíbrio aqui em cima. E se ele não abrisse com gap, esse movimento todo, ó, ficou em quase 1.000 pontos, 871 pontos. Mas infelizmente ele abriu com gap, buscou a região que a gente queria, tá? Fez um topo duplo aqui baseado na média, ó, repare que ele vai, aqui tem um movimento de 342 pontos, né, ó, até a média 300 pontos,
né? Mas ele foi a 400 e poucos pontos. Depois ele rompe a média para cima, de novo outro movimento, 236 pontos. Depois ele rompe a média para baixo, aí a gente faz aquela questão das análises de Elliott, que pega as melhores pernadas. Você tem a grande pernada do dia. Nós hoje lá na sala pegamos só a primeira, não pegamos essa segunda aqui, porque imaginamos que esse valor aqui fosse fazer aqui, ó, esse ajuste. Ele não fez, tá? Ó, pegar daqui para cá, aqui é 100%, tá vendo? Ó? Então nós imaginamos, ó, opa, nós temos uma pernada aqui, muito provavelmente vamos ter uma perna 3. Ele deve vir aqui, ajustar em 50%, aí a gente estava com a banda, e ele não fez isso. Por que ele não fez? Porque no meio do caminho tinha uma região que a gente tinha demarcado aqui, de 127,889. Então vocês viram o tanto que essas marcações nos auxiliam na hora de você fazer as suas operações, moçada. Então, escuta o que eu estou dizendo. Auxilia e auxilia muito. Fez aqui também, ó, na nossa marcação, além da marcação, ele fez aqui uma marcação, tá vendo? Ó? Que suporte, que quando você passa para cima dele, se transforma em resistência, ele bate nela e faz a última pernada aqui de 640 pontos. Então, tá funcionando liso isso aqui, tá? Tá funcionando de forma linda isso aqui, mas linda mesmo, tá bom? Então, é óbvio, você ainda não tem experiência, use os seus indicadores. Seus indicadores vão pegar muito esse tipo de operação. Ou seja, o indicador está me mostrando ali que você tem uma exaustão do movimento, uma subida dessa. Ele bate numa região dessa aqui, se prepare para uma venda. Você está entendendo? E muitos deles vão mostrar isso para você. Então, é assim que você potencializa os seus indicadores. Para isso, eu deixei só para a gente mover aqui para vocês um dia atípico, que é um dia que ele já nasce, antes de nascer aqui, está me plotando tanto elas para cima quanto para baixo, que é uma coisa que não é comum, né? Que é uma outra coisa que acontece direto. Quando ele plotar a primeira, as chances daquele dia ser na cor que ele plotar primeiro, se for as regiões de resistência, ele vai plotar verde, aí ele vai ter um dia de alta com algumas resistências para você trabalhar, e se for um dia de baixa, ele vai plotar primeiramente um suporte. Muitas vezes você vai ter esse auxílio também. Então bora colocar no replay aqui para a gente ver como é que isso aqui vai funcionar. E aí, dependendo, eu acelero aqui um pouco o tempo para vocês não ficarem esperando, tá? Vamos ver aqui, colocar aqui na velocidade máxima da dança do Creu. A gente vê como é que vai ficar a abertura aqui. Toda vez que tiver um momento interessante, alguma marcação interessante para a gente fazer, a gente dá uma pausada. Eu acho que olhando daqui, vamos ver como é que ele vai se comportar aí esse primeiro coisa, porque a gente já poderia marcar aqui, ó, ele está no movimento e aí ele não veio aqui para baixo a princípio. Então a gente pode dar uma olhada aqui que de certa forma a gente poderia ter uma LTA aqui, né? Porque ele está fazendo topo, deixou, né, no último dia topos e fundos, né, mais altos, né? Então vamos dar uma olhada se ele vem aqui uma região e volta a subir, e quem sabe a gente pode colocar uma LTA. A LTA ela é bacana porque ela te dá também rompimento dessa LTA, entendeu? Rompimento de LTB, ou então o ponto que ela bate nessa LTA, muitas vezes também vira uma compra, vira uma venda. Então é interessante você num estudo desse tipo aqui, ainda mais com ele com a média totalmente flat, é por isso que nós escolhemos esse dia para dificultar aqui ao máximo o indicador também, né? Porque se ele tivesse mirado para cima ou mirado para baixo, aí ficaria muito fácil, né? Aqui a gente ainda não tem noção para que lado que o preço vai, né? Ele está completamente flat, as 5 linhas, né? Completamente em linha reta aqui, e a gente não sabe para onde que vai. E ele manteve, você vê que ele não apagou, né? Em momento nenhum ele está dando sinal ou para cima ou para baixo, ele está mantendo as marcações de dias anteriores, tá? Então, do jeito que está aqui, ele vai manter suporte e resistência aqui mesmo entre as linhas, né? Quando acontece isso, moçada, confie mais nas linhas, tá bom? Confie mais nas linhas do que na média, beleza? Se vier a acontecer um dia como esse. Então vamos dar uma olhada aqui se ele vai vir buscar aqui essa região, né? Se ele vai buscar essa região aqui para subir ou se ele vai romper essa região. É um outro detalhe também importante. Espere um direcionamento, tá? Espere um direcionamento. Se elas estiverem apontadas para cima ou para baixo, como eu disse, fica mais fácil. Mas se acontecer isso aqui, espere ela fazer suporte ou resistência em algum ponto, tá? Porque senão você fica totalmente sem referência. Aí é bem mais difícil
você utilizar esse indicador. Então vamos ver aonde ele vai fazer ou suporte ou resistência aqui, se é aqui na média, se é aqui em algum desses dois primeiros flancos aqui, ou usando as nossas bases aqui, ó, de resistência verdinha e suporte vermelhinho. Você pode me questionar, Alberto, por que no indicador você colocou o contrário, tá? Olha, posso até mudar, entendeu? Mas é mais uma questão de coloração mesmo aqui, né? Para quando ele estiver subindo aqui, não ficar aquela coisa vermelha, né? Demais. Então, como nas linhas, dependendo, quando não tem essas marcações, ele segue muito bem isso aqui. Então, eu acho bobagem a gente mudar essa coloração. Eu acho que fica mais lúdico dessa forma aqui, tá bom? Então, vamos para cima aqui, moçada. Ó, ele fez aqui, ó. Aqui eu já consigo ter isso aqui, ó. Aqui eu consigo muito bem. Ele fez um fundinho aqui, ó, que ele está seguindo uma LTA, ó. Como eu disse, se ele fizer ali um fundo aqui ou aqui, a gente já tem uma LTA. E ele fez um fundinho aqui, então temos uma LTA aqui. Mesmo com o mercado ainda no box 8, 9, 10 aqui, ó, já dá para a gente ver. Provavelmente ele deve buscar aqui em cima ou bem próximo disso, né? Para quem sabe fazer sim uma resistência para tentar romper. Se romper antes, aí o ponto de entrada passa a ser ou ele batendo aqui para subir ou ele rompendo essa LTA. Então a gente tem duas opções aqui com relação a isso. Eu me lembro desse dia, mas eu não me lembro como o indicador trabalhou, tá? Eu sei que esse dia é um dia de baixa, então muito provavelmente nós vamos pegar uma venda aqui em cima, tá? Muito provavelmente se ele bater aqui a gente consegue pegar uma venda aqui em cima, beleza? Ele retornando, o primeiro candle de retorno a gente pega a mínima dele, ou se ele não chegar, aí a gente vai ter que aguardar isso aqui, porque eu tenho que seguir um padrão como se eu estivesse operando, entendeu? Então eu sei que é baixa e é uma coisa que eu indico vocês a fazer. Façam replays quando você sabe, para você ver onde você errou, o que você pode aprimorar, quais foram os sinais que ele mostrou para você, tá? Para você poder fazer as suas operações cada vez com mais assertividade. O replay te mostra muito isso, principalmente aqueles que você sabe o que vai acontecer. Entendeu? Você, caramba, olha aqui, esse tipo de sinal aqui, por que aconteceu? Por isso, né? Se ele pegar antes dessa linha, muito provavelmente, ou tinha uma POC, ou tinha alguma coisa, então a gente tem que saber o motivo. Inclusive, se a gente quiser, a gente pode até colocar aonde que estava a POC, ó. A POC estava aqui, ó. A POC nesse dia, ela estava aqui, ó, nesse ponto aqui no meio, ó. Aqui estava a POC. Então, se ele não for lá, é porque tem uma POC aqui, ó. Tá vendo? Então temos uma POC aqui no meio. Se ele não for lá em cima é porque é por conta dessa POC, tá? Muito provavelmente. Então vamos ver o que vai acontecer primeiro, né? Pra gente depois poder esperar aqui a movimentação dele e tal. Então eu vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo. Daqui a pouco eu volto. Bom, galera, voltando aqui, ó, esse box aqui 14 que ele fez, que ele quase foi lá em cima, como a gente estava falando, ó, por conta de uma POC que tem aqui, vocês viram que a POC está exatamente aqui onde está a média, e isso aqui já pode considerar que ele buscou essa resistência, tá? Então, assim, ó, por conta da POC, ó, tá rompendo a região aqui, então se romper, a gente pode colocar aqui abaixo, né? Opa, deixa eu só pausar aqui, porque ele está pedindo a minha senha. Vamos colocar a senha aqui. E aí a gente já pode deixar aqui, ó, posicionado, tá? No rompimento aqui dessa nossa LTA, desculpa. Aí aonde que eu posso colocar esse stop? Eu vou colocar o stop aqui acima da média, tá? Então estou colocando aqui, tá um stop até caro nesse ponto aqui, porque a gente está fazendo uma operação mais no meio do caminho. Se a gente tivesse pegado a operação desde aqui de cima, o stop estaria bem pertinho aqui, 150 pontos. Vou deixar um stop maior aqui por conta do ponto que nós estamos pegando, tá? Então vamos deixar ele aqui
E aonde eu posso colocar o alvo? Aí sim, aí que são elas. Você vai ter um primeiro ponto que ele deve fazer um suporte aqui, tá? Então, se eu estou com um contrato só, eu vou aumentar, porque se eu tivesse com mais contratos, eu poderia colocar ela aqui, e aí se ele chegasse aqui, eu protegia vendendo alguns contratos. Vou até colocar minha boleta aqui do simulador aqui, ó. Eu estou fazendo só com um contrato. Então, vamos colocar aqui. Qualquer coisa, quando ele chegar nessa região aqui, a gente tenta proteger, aí já fazendo um trade stop, um break even, algo do tipo, tá? Vamos que vamos. E muito provavelmente quando ele pega essa região, ele faz alguma coisa. Ó. Pegou o nosso ponto, então ele faz alguma coisa. Então vamos ver agora se aqui ele vai fazer alguma espécie de ajuste. Se ele fizer algum ajuste, ele pode ser muito baseado aqui também, dele vir buscar essa região aqui para depois voltar a descer, né? Ou então você traçar uma fibo, tá? Para você pegar aqui, ó. Você já percebe que agora a nossa média ela já começa a ficar mais apontada para baixo. Mesmo que ele não pegue aqui, se ele me der um box para baixo aqui, cara, isso já pode ser um sinal para você, entendeu? Um sinal que o preço vai continuar caindo e que você pode apostar nessas regiões aqui, tá? Ó, porque aí a partir daí as linhas param de projetar. Então elas parando de projetar, você pode utilizar essa aqui agora como ponte-alvo. Posso entrar novamente. Aí o meu alvo é o próximo, tá? E o meu stop já está lá certinho, ó, o stop na média. Aí, então se deu esse candle aí, deu esse box aí para cima, porque ele vai buscar a região certinha. Foi lá e buscou a nossa região. Beleza? E assim você vai trabalhando. A distância disso aqui, ela vai variando aí. Ela tem na casa dos 330 pontos, tá? Então é muito legal, galera, porque dá boas entradas. Você consegue fazer boas entradas. Tem que testar. Você tem que colocar para testar. Quando você tem, como eu disse para vocês, como vocês têm... no caso, uma tendência, vocês já vão perceber coisas muito diferentes, igual aconteceu aqui no dia de hoje. Deixa eu tirar aqui os estudos, né? Hoje a gente encontrou uma tendência de baixa desde o início, então a gente sabia que ele ia pegar algum ponto onde ele ia achar liquidez para fazer uma venda, e é o que acontece, né? Então, quando vocês tiverem a mirada para baixo, igual esse dia aqui, a mesma coisa, ele foi buscar uma região de liquidez para derreter, né? Esse dia aqui, ó, mesma coisa, ele buscou uma região de liquidez para derreter, né? Depois buscou de novo, então ele deu uma primeira pernada boa, depois ajustou, depois deu a maior pernada do dia, ou seja, vocês vão perceber que vai facilitar demais a vida de vocês, tá? Então ele está gratuito para testar lá no nosso site estratégias.gurgeltrader.com.br, né? Por que eu estou colocando gratuito para testar? Porque o indicador eu ainda posso mexer em muitas coisas nele, tá? Então por conta disso, né, ele vai ficar gratuito para testar, para que vocês me dêem o veredito de vocês, se estão gostando do botão. Então, usou? Vem aqui nos comentários, né? E manda pra gente o que vocês acharam, o que vocês estão achando, se vocês fizeram alguns replays, gostou, não gostou, ele deu sinal interessante para vocês. Essa coloração não vai junto, galera. Essa coloração aqui é uma coloração do método Megapontos, tá? Então, coloca uma coloração, aí tem algumas legais que podem ajudar demais, principalmente a GT Full. A GT Full vai te ajudar, é uma outra coloração, tá de graça também lá no nosso site, estratégias.gurgeltrader.com.br. Você baixa a GT Full lá, coloca aqui também que vai ficar legal, tá?
É isso que eu queria apresentar para vocês hoje, moçada. Um grande abraço e até o próximo dia. Se gostou, sapeca aí o dedaço no like. Não esquece disso jamais. Valeu, galera. Até o próximo. Tchau, tchau.